noite a todos. Boa noite. Que o Mestre Jesus se faça presente na noite de hoje entre nós. Satisfação mais uma vez estar nessa casa, uma casa que nós sentimos a energia espiritual, sentimos também a natureza a nosso favor, né? Isso é muito importante. Saímos daquelas casas que parecem muitas vezes aquelas igrejas fechadas, que de certa forma nos tiram um contato pleno, né, com a natureza que, como bem meu irmão Cícero colocou na sua música, também é um templo de Deus. Me lembro muito da história de Francisco de Assis, que ele dormia onde a pedra era o seu travesseiro e o seu teto eram as estrelas. E quando eu chego aqui nesse local, me lembra muito isso. Ele vem muito a figura de Francisco de Assis, que, de acordo com os espíritos, naquela época, eu fui um perseguidor dele. Não fui bobisca, né? Mas para piorar, diz também que eu fui perseguidor de Kardec, né? E aí... Haja resgate. Haja resgate, né? E hoje eu estou aqui, a convite dos meus irmãos, com o objetivo de falar sobre Kardec. Falar sobre a obra de Kardec, falar sobre o Espiritismo. Eu sempre digo que quando nós falamos de Espiritismo, estudamos a doutrina espírita, se nós formos justos, nós vamos sempre lembrar que o Espiritismo, na verdade, foi feito com 4 mãos. 2 mãos que representam toda a espiritualidade e as outras 2 mãos veio do trabalho hercúleo de Allan Kardec. E o meu papel, talvez como perseguidor dele na vida passada, mas agora, né, como um amante da grande obra que ele desenvolveu, é tentar hoje com vocês trazer algumas reflexões. Nunca uma reflexão no sentido de ferir o saber de cada um, até porque o saber de cada um é importante. Ao longo da nossa história, ao longo da história da evolução da humanidade, o ser humano ele vem caindo e se levantando e vem aprendendo. Assim é dentro da ciência, assim é dentro dos diversos sistemas de filosofia, assim é também através das grandes tradições religiosas da humanidade. Todos nós que estamos aqui, com certeza, passamos por esse grande caminho. Ninguém está aqui zerado, né? Todos estão aqui com alguma bagagem, né? Não só dessa vida, mas a bagagem espiritual que nós trazemos das outras existências. Então, com certeza, quando eu estiver falando em alguma coisa, talvez alguns termos técnicos, não se preocupe, isso é importante, né? Até porque nós aprendemos na doutrina espírita que é bom ficar alguém ali batendo no teclado. Nós aprendemos que na doutrina espírita a teoria tem que estar alinhada com a prática. Não adianta você ter muito conhecimento teórico, ou seja, você ter muito blá blá blá, muita teorética e não fazer nada. Nosso grande desafio é juntar isso. Também nós não podemos ficar apenas numa prática alienante, ou seja, fazer e não entender o que nós estamos fazendo. Allan Kardec nos ensina isso ao longo da sua obra. Nós devemos entender aquilo que nós estamos fazendo e compreender que o que nós estamos fazendo não vem apenas para nos beneficiar, mas principalmente para contribuir com o aperfeiçoamento moral e espiritual da humanidade. Acredito que todos vocês que fazem parte dessa casa, que têm essa energia espiritual tão forte, estão fazendo isso com muito amor, com muito carinho, estudando, mas praticando. Então, meu tema hoje é falar sobre a evolução do pensamento espírita de Allan Kardec aos dias atuais. Por que de Allan Kardec aos dias atuais? Porque, para mim, não existe espiritismo sem Allan Kardec. Nós podemos estar falando de qualquer coisa, ou de outras coisas, né? Mas, se não falarmos de Kardec, nós não estamos falando do espiritismo. Todos os espíritos que vieram e ainda vêm contribuir com a doutrina espírita devem, de certa forma, se reportar aos princípios trazidos na obra de Allan Kardec. No momento que os espíritos se manifestam e olhem que, de acordo com André Luiz, se nós hoje temos o quê? Quantos bilhões, bilhões de pessoas na Terra? 7 bilhões. Quanto, mais ou menos? 7 bilhões. 7 bilhões? Aproximadamente. Se fala que no plano mais próximo da Terra, aquele local mais ou menos ali onde ficam as faixas umbralinas, na época, André Luiz falava, naquela época, né, na época da publicação do Nosso Lar, ele dizia que tinha cerca de 20 bilhões de pessoas, 20 bilhões de seres desencarnados.
Imagine hoje, quantos não tem lá, doido para reencarnar e não estão podendo reencarnar de forma imediata, né? Tem critérios para reencarnar. Então, o que eu queria colocar para vocês é que realmente são muitos espíritos que estão no mundo espiritual, sedentos para transmitir a sua visão sobre a realidade. Mas nem todos esses espíritos que trazem a visão da realidade do mundo espiritual necessariamente estão falando de acordo com o espiritismo. Isso é um ponto muito importante. Se você vai conversar com, por exemplo, espíritos desencarnados da tradição budista, logicamente, esses espíritos vão trazer um enfoque da realidade espiritual com base na tradição budista. Ou seja, eles não vão falar de plano espiritual ou mundo espiritual. Eles vão falar de kama loka, os kamas lokas, que são a realidade espiritual para o budismo. Se vocês vão falar de, sei lá, de repente de telepatia, né? Transmissão de pensamento, eles vão falar da força da mente, o poder mental, né? Eles vão falar da mente como assassino do real, ou seja, o que é produzido pela mente não é necessariamente a realidade crua. Não significa que não exista, mas existe, só que dentro de um outro prisma. Então, é muito interessante nós conhecermos o que o Espiritismo fala sobre certas coisas. E eu vou falar um pouco agora sobre a evolução do pensamento da doutrina espírita. Quando nós vamos trabalhar evolução, existem algumas definições importantes. Primeiro, evolução. O que é uma evolução? É todo o processo de desenvolvimento. Então, quando nós nos desenvolvemos e nos aperfeiçoamos, por exemplo, um saber, necessariamente está tendo o quê? Uma evolução do conhecimento. Então, imagine antes do Espiritismo, existiam vários e vários conhecimentos espiritualistas. A reencarnação não nasce com o Espiritismo. O conceito de Deus não nasce com o Espiritismo. O próprio intercâmbio com o mundo espiritual não nasce com o Espiritismo, já existia muito antes. Mas existe uma diferença a partir do Espiritismo, ou seja, o olhar espírita sobre esses conceitos. Então, evolução seria esse aperfeiçoamento. O Espiritismo vem trazer, sim, uma contribuição para o aperfeiçoamento desses conhecimentos. Por quê? Porque o Espiritismo, de certa forma, ele, numa linguagem simples e clara, procura eliminar os mistérios. Ele tira, digamos, aquela ideia do sobrenatural, aquela ideia do especial. Apesar que nós ainda, muitas vezes, por trazermos elementos atávicos, ou seja, trazemos certas tendências interiores, nós ainda continuamos meio místicos, né? Meio voltado ao sobrenatural. E o Espiritismo veio contribuir para que isso deixasse de ter tanto peso. Pensamento, quando a gente fala evolução do pensamento, nós estamos falando de um conjunto de ideias. Ou seja, o Espiritismo traz um conjunto de ideias, uma leitura diferenciada sobre esses elementos que eu citei. Sobre Deus, sobre o mundo espiritual, sobre os espíritos, sobre o processo de reencarnação. O Espiritismo traz um novo olhar e ele traz um conjunto de ideias, ou seja, um pensamento. Mas aí vem a grande questão, né? Nós falamos e falamos e falamos e falamos do Espiritismo, mas temos que ter um entendimento do que é o Espiritismo. Não sei se vocês sabem, mas Kardec publicou, com certeza vocês sabem, Kardec publica um livrinho chamado o quê? O que é Espiritismo. E, inclusive, ele orienta no Livro dos Médiuns, no capítulo Método, um capítulo fundamental para o espírita, que é o capítulo onde os espíritos dizem a Kardec como nós espíritas devemos estudar. O ensino espírita, ele tem uma característica muito especial. O ensino espírita não é mesmo o ensino de uma faculdade, de uma escola. Eu fui perceber isso quando eu terminei meu mestrado em educação. Eu me tornei mestre em educação, estudando o Espiritismo na academia. Eu percebi, estudando as obras de Kardec, em especial esse capítulo, o Método do Livro dos Médiuns, que a característica espírita de ensino é diferente da característica de ensino de uma escola ou de uma universidade, porque a característica de ensino de uma escola ou de uma universidade visa aquilo que em educação nós chamamos de terminalidade. Por exemplo, quando alguém entra na faculdade de medicina, qual é a terminalidade da faculdade de medicina? Formar um médico. Quando nós entramos na casa espírita, estudar o espiritismo, ninguém sai aqui um profissional espírita. Porque o espiritismo, ele vem essencialmente trabalhar as nossas questões internas, ou questões interiores. O movimento espírita fala muito sobre a reforma íntima.
né? Ou seja, fazer com que nós sejamos seres mais conscientes de nós mesmos, seres que saibam lidar com um elemento que nos faz muito mal, mas que nos acompanha constantemente, que é a nossa sombra. Já observaram isso? Como a nossa sombra nos faz mal, como a nossa sombra faz com que nós sejamos pessoas não caridosas, não fraternas, mesquinhas, egoístas. Essa sombra que é fruto de um elemento que nós achamos que nós somos e que nós realmente não somos, que é o nosso ego. O ego que é estimulado pela sociedade, a sociedade competitivista, a sociedade, né, egoísta, que também é influenciado pelos padrões de crenças familiares. A nossa família muitas vezes forjam também, contribuem com a formação do nosso ego, preconceituosos, radicais, violentos. Então esse ego que gera uma sombra faz com que nós nos afastemos de Deus, nos afastemos dos ensinamentos sagrados que foram trazidos, por exemplo, pelo nosso querido Mestre Jesus. Então, o que é o Espiritismo, de acordo com Allan Kardec? A letrinha está pequena, mas eu espero que vocês tentem enxergar através da clarividência, tá certo? O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, observe, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. É uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste das relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Isso é importante, porque aí está o objeto de estudo da ciência espírita. Então, toda ciência tem que ter um objeto de estudo. Por exemplo, eu sou físico. Quando, por exemplo, vou falar agora como o meu amigo Cícero pediu aqui, né? Quando no início do século XX, a física clássica estava com um grande problema, ou seja, a física clássica não conseguia responder o que era a luz, que a luz até hoje ainda é um grande mistério. Os físicos não têm um total domínio conceitual do que é a luz. Existem várias lacunas ainda hoje sobre a luz. E aí, naquela época, essa questão era muito importante porque tinha a questão do dinheiro, ou seja, se era a luz de gás, era a luz que era produzida através da combustão do gás, né? Da queima do gás. E se resolveu então pensar um outro tipo de luz que não era mais a gás, era a luz elétrica, né? Através da corrente alternada e da corrente contínua. E aí começou a se estudar como produzir uma luz mais pura, uma energia mais pura, né? E aí o Max Planck, um físico, começou então a estudar as partículas atômicas que geravam exatamente o processo da produção da luz. E a partir daí surge o quê? A mecânica quântica, que é na verdade a mãe daquilo que hoje nós chamamos de física quântica. Que a mecânica quântica, a partir da mecânica quântica vão surgir várias e várias disciplinas que vão formar um grande corpo chamado física quântica, como por exemplo a cromodinâmica quântica, a eletrodinâmica quântica, a gravitação quântica, todas essas disciplinas vão formar a física quântica. Então, o objeto de estudo da mecânica quântica era entender os mecanismos do funcionamento das partículas. Mas para o Espiritismo, o objeto de estudo da ciência espírita é o quê? As relações que os espíritos estabelecem com quem? Com nós. Mas aí o Espiritismo não fica só uma ciência, isso é o grande detalhe. Que talvez, se o Espiritismo tivesse virado apenas uma ciência, ele já teria desaparecido. Olha só que interessante. Como filosofia compreende todas as consequências morais que recorrem dessas relações. Olha que especial isso. Então, a doutrina espírita tem como elemento filosófico exatamente estudar essas consequências morais que decorrem das relações dos espíritos com os encarnados. Então, quando nós estamos numa reunião mediúnica, qual é a coisa mais importante da reunião mediúnica? É o fenômeno? Para Kardec, não. Se você for estudar o livro dos Espíritos ou o livro dos Médiuns, você vai ver que para Kardec o mais importante não eram os fenômenos. A coisa mais importante que era extraída através da observação dos fenômenos eram as consequências morais. Quando o Espírito se manifestava e dizia que estava sofrendo muito no mundo espiritual e ele dialogava com o Espírito, ele perguntava os motivos, eles diziam: eu estou sofrendo porque na vida, quando eu estava encarnado, eu fiz o mal. Olha a consequência moral do ato.
Então, essas consequências morais é que nós devemos extrair nos trabalhos mediúnicos. Não só nos trabalhos mediúnicos, mas nos trabalhos espíritas que nós desenvolvemos na casa espírita, né? Não adianta você estar trabalhando no Evangelho, divulgando o Evangelho, mas ser uma pessoa profundamente orgulhosa, profundamente vaidosa, né? Querer aplausos. Aqui na casa espírita nós devemos ser todos iguais, buscar a horizontalidade através da afetividade, da amorosidade. Por isso que o Espiritismo se caracteriza pelo acolhimento, porque nós devemos ser o que? Amorosos, afetuosos, né? Então, como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como das relações com o mundo corporal. Então, para Kardec, Espiritismo, na verdade, era ciência e filosofia. Mas aí vem uma questão: e a religião? Daqui a pouco eu vou mostrar o que é que ele fala sobre religião. Em que sentido? Porque uma coisa importante, a gente às vezes não percebe, mas as palavras, muitas palavras, têm um sentido que nós chamamos polissêmicos, ou seja, um sentido variado. Quando eu falo religião, no sentido convencional, pode significar uma coisa, mas no sentido filosófico, a religião já significa uma outra coisa. Quando eu falo de dogma, dogma no sentido convencional, todo mundo sabe que é o quê? Algo que não é questionável, né? Isso no sentido convencional, no sentido religioso. Mas dogma no sentido científico é tudo aquilo que deve ser questionado. Olha a diferença. Então uma palavra tem um sentido polissêmico. Kardec chama isso de sentido ambíguo, né? Para evitar ambiguidade, deve ter a clareza das palavras. Ciência, né? Como ciência, essa é uma definição científica. E aí vem, ó, apliquei a essa nova ciência, porque algo para ser ciência tem que ter método científico. Né? Algo só é considerado ciência se tiver método científico. E Kardec, realmente, aplicou um método científico na sua pesquisa com relação à relação dos espíritos com o mundo, com os encarnados. Então ele utilizou o que nós chamamos em ciência de método experimental. Ele diz, ó, aplicar essa ciência por método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Olha só que interessante. Ele nunca criou uma teoria sem antes ter verificado a validade da teoria. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências, dos efeitos procurava remontar as causas, não admitindo por válida uma explicação senão quando resolvia todas as dificuldades de questão. Ou seja, aí está a forma do trabalho científico de Kardec. Ou seja, é realmente uma ciência. Como doutrina filosófica, o que caracteriza o Espiritismo, né? Porque toda ciência tem que ter a filosofia por trás. Não existe ciência sem o aspecto filosófico por trás. E aí eu vou vou colocar uma coisa importante que às vezes eu escuto muito nos ESES, né? Aqui tem ESE também, que faz estudo? Não. Não? Mas vocês estudam, né, de qualquer forma. Então, eu escuto muito isso dentro dos ESES e talvez as pessoas falam isso, mas sem saber, né, o que estão falando às vezes. A gente fala ciência, filosofia e religião. Eu falo tríplice aspecto do Espiritismo. Já escutaram isso? Mas aí cai um problema. Se você chegar e dizer que o Espiritismo é filosofia, você falar isso dentro de uma academia de filosofia, o pessoal vai achar graça de você. Porque eles vão perguntar para você, cadê os tratados de epistemologia do Espiritismo? Cadê os tratados de ontologia, né, de gnoseologia? Né? Aí você vai dizer assim, não, mas eu aprendi que o Espiritismo é a filosofia porque ele trata sobre as questões fundamentais, de onde vim, para onde vou, quem sou eu. Mas só por isso não é filosofia. Né? E aí então, como é que a gente entende isso? Né? Por que o Espiritismo é filosofia? Né? É uma filosofia como o marxismo? É uma filosofia como o hegelianismo? É filosofia como o kantismo? Não, o Espiritismo, desse sentido, o Espiritismo não é filosofia. O Espiritismo não é filosofia no sentido de sistema filosófico, mas é uma filosofia que brota quando é extraído da pesquisa científica. Quando nós estudamos uma ciência, por exemplo, física quântica, quando eu estudo toda a parafernália relacionada à física quântica, quando eu estudo isso, eu extraio da física quântica uma filosofia, através das minhas análises, das minhas deduções, através da minha reflexão lógica, eu extraio dali uma filosofia da teoria quântica. Tanto é que meus cursos, quando eu dou cursos de física quântica aqui no estado do Ceará e fora do estado do Ceará, eu não estou trazendo para o meu público matemática, né?
formalismos matemáticos da teoria quântica. Eu estou trazendo o quê? A filosofia que jaz por trás da teoria quântica. E essa filosofia me permite eu dialogar com o espiritismo, dialogar com o budismo, dialogar com o hinduísmo. Eu faço esses diálogos porque é um diálogo filosófico, entendeu? Não é um diálogo entre a matemática, a teorética matemática da física quântica com o espiritismo ou com qualquer outra religião. Então o espiritismo é uma filosofia porque decorre como consequência de uma pesquisa científica feita por Kardec com relação à relação dos espíritos com os encarnados. Isso sim, o espiritismo é filosofia. O espiritismo não é uma filosofia como um sistema filosófico, como o marxismo, como o hegelianismo, ele não é nesse sentido. Então isso é importante vocês entenderem. Mas como doutrina filosófica, ele traz uma característica muito interessante. Toda doutrina filosófica, ela é constituída de termos muito bem definidos. Então, por exemplo, quando nós falamos aqui no espiritismo de alma, a definição de alma para o espírita não é a mesma definição de alma para o católico. Vocês sabem disso, não sabem? Alma para o católico é alma penada. É o espírito desencarnado. A alma para o espírito é a condição do espírito quando está encarnado. Quando nós estamos agora aqui, nós somos alma. Mas quando nós não estamos mais no corpo físico, nós somos o quê? Espíritos desencarnados. Ah, César, eu já escutei certa feita que eu era um espírito errante. É porque eu erro? Errante é no sentido de errar, de acordo com Kardec, não. Errante vem de erraticidade. E erraticidade, de acordo com aquilo que eu vou mostrar mais adiante, o vocabulário espírita, é um período que decorre entre uma existência corporal e uma outra existência corporal. Então, quando o espírito está nesse período entre uma existência corporal, onde ele está desencarnado, para uma outra existência corporal que ele vai encarnar, ele é um espírito errante, ele é um espírito na erraticidade. Não é porque ele errou, mas porque ele está nesse período entre uma existência corporal e outra existência corporal. Então, assim, o espiritismo, como doutrina filosófica, ele é caracterizado por ter definições de termos muito bem definidos, bem claras, né? Então, doutrina filosófica tem termos ou proposições, termos muito bem definidos que geram proposições e argumentos. Então, você vai pegar o livro dos Espíritos, você vai ver lá que ele vai falar sobre algo, ele vai argumentar, ele vai mostrar o que é aquilo, ele vai argumentar com base na definição do termo. Então, por exemplo, o conceito de Deus espírita não é necessariamente o mesmo conceito de Deus do catolicismo. Se você estudar o livro, a Gênesis, estudar o capítulo Deus, isso vai ficar muito claro para vocês. Se você pegar o livro Obras Póstumas, quando ele vai falar sobre niilismo, deísmo, né? Aliás, Obras Póstumas, você vai ver a diferença da visão espírita. Então, quando nós mergulhamos nas obras organizadas por Kardec, nós vamos ter as definições espíritas claras da teoria espírita. Quando nós não mergulhamos nas obras de Kardec, pode acontecer que nós estamos defendendo definições de outras religiões ou de outras formas de filosofia, mas não necessariamente nós estamos defendendo a visão espírita. Então, por isso que é importante nós estarmos sempre fazendo uma releitura dessas obras, para que a gente possa entender as definições filosóficas do espiritismo. E aí vem uma coisa interessante. Como eu falei, toda ciência tem um lado filosófico, tem uma base filosófica. O espiritismo foi criado como ciência e tem uma base filosófica por trás da ciência. E toda ciência tem o seu vocabulário. Por isso que eu estou dizendo, temos que estudar isso para entender o vocabulário espírita. E Kardec, com muita sabedoria, ele considerava, por exemplo, a parte experimental da ciência espírita como uma prática mediúnica. Ou seja, quando vocês estão ali fazendo reuniões mediúnicas, na época de Kardec, aquilo para ele era a prática científica. Ali era o mecanismo científico que ele tinha para sondar o mundo espiritual. E ele então editou, antes do Livro dos Médiuns, um pequeno livreto chamado Introduções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que foi um livro que motivou a elaboração futura do Livro dos Médiuns, né? E nesse livro, que ele tratava essencialmente dos princípios da ciência espírita, a ciência prática espírita, o primeiro capítulo desse livro se chama O Vocabulário Espírita, para exatamente mostrar as definições claras da filosofia espírita, da ciência espírita. Eu convido a vocês depois lerem esse catálogo. Ele diz assim, no Vocabulário Espírita: como todas as ciências, deve o espiritismo ter o seu vocabulário. Isso é Kardec dizendo. Para se compreender uma ciência, é preciso, de saída, compreender a língua.
Eis a primeira coisa que recomendamos aos que querem fazer o espiritismo um estudo sério. Seja qual for a sua ulterior opinião pessoal sobre os vários pontos da doutrina, poderão discuti-los com conhecimento de causa. Ou seja, nós só podemos falar com propriedade do espiritismo se nós tivermos conhecimento de causa. Se nós ficarmos discutindo aqui sem não conhecer nada disso, do vocabulário espírita, dos conceitos espíritas, nós estamos colocando as nossas opiniões pessoais, que têm valor, mas não podem representar a doutrina espírita, né? Então, muito importante conhecer o vocabulário espírita. E aí vem a questão, o espiritismo é religião, de acordo com Allan Kardec, e eu falo para vocês que a palavra religião, eu já citei aqui, ela tem um sentido polissêmico. Existem definições para a religião. Um dos campos do meu, uma das coisas que eu gosto de já estudo há muito tempo, né, venho estudando no meu trabalho há muito tempo, é o chamado estudo das religiões comparadas. Eu inclusive, faço curso aqui em Fortaleza desses cursos de religiões comparadas, onde eu comparo uma tradição religiosa com uma outra tradição religiosa. Mas comparo não no sentido de agredir, mostrar os pontos feios, não. Eu faço tentando mostrar as convergências que permitem para nós, seres humanos, que nós possamos nos autoconhecermos, né? O autoconhecimento é a base do conhecimento espiritual. E no sentido convencional, existe a religião, ela tem um sentido convencional de entendimento, que é toda religião pode ter sacerdotes, toda religião tem dogmas, né, verdades inquestionáveis, e a religião tem uma espécie de hierarquia. E quando a gente olha isso, estudando como pesquisadores das religiões, olhamos isso dentro do espiritismo, olhamos isso com base no que o Kardec nos trouxe, nós vamos ver que o espiritismo não tem essas características. Nós não temos um sacerdote superior que fala por todo o espiritismo. Isso não existe no espiritismo. Divaldo é um grande palestrante, Raul Teixeira é um grande palestrante. Chico Xavier foi um grandioso médium, uma pessoa fantástica, mas nunca eles puderam ser considerados o grande referencial do espiritismo. O próprio Kardec não era considerado como o grande referencial do espiritismo, né? São pessoas importantíssimas para a divulgação do espiritismo, mas não são o sumo sacerdote. Então, nesse sentido, o espiritismo não é religião. O espiritismo não pode ter dogmas, ou seja, verdades inquestionáveis. Se você estudar a obra de Kardec, você vai ver que ele nunca vai colocar uma coisa como inquestionável. Pelo contrário, aquilo deve ser refletido, aquilo deve ser questionado, aquilo deve ser verificado, aquilo deve ser pesquisado. Então, se você pegar as características das religiões no sentido convencional, o espiritismo não é religião. Se você analisar o espiritismo na sua dimensão histórica, na sua dimensão social, na sua dimensão política, na sua dimensão fenomenológica, você não vai conseguir enquadrar o espiritismo como uma religião. Você vai ter momentos que sim, mas do movimento espírita, nunca da doutrina espírita, mas geralmente. Mas o espiritismo é religião, como Kardec diz, no seu sentido filosófico. Olha que interessante. No sentido convencional, não, mas no sentido filosófico, sim. Ele vai dizer isso em uma revista espírita de 1868, que é uma parte do grandioso trabalho que ela elaborou. O espiritismo é uma religião no sentido de criar laços entre os seres humanos, ou seja, no sentido de fazer com que os seres humanos sigam um caminho de aperfeiçoamento, um caminho de entendimento sobre a vida. Aí sim, o espiritismo, no seu sentido filosófico, é uma religião. Por exemplo, alguém aqui é torcedor do Ceará? Então, no sentido filosófico, ser torcedor do Ceará é religião, porque cria um laço ideológico que o time é o melhor time possível. É do Oeste, com certeza. Então, nesse sentido, com certeza, né, ser torcedor do Ceará é um sentido, dentro do sentido filosófico, ser torcedor do Ceará, existe um laço religioso, né? Você ser, por exemplo, partidário de um partido político, existe uma ideologia por trás do partido político, e você defende aquela ideologia, você cria um elo entre as pessoas que fazem parte daquele partido político. Isso é também ideologia. Nós que estamos aqui somos espíritas, nós criamos uma ideologia sobre o espiritismo, né? Falamos de obsessão, lá fora, nas religiões convencionais não se fala de obsessão, a não ser que seja uma religião espiritualista, né? Por exemplo, a Umbanda, por exemplo, sistemas de Umbanda, nós vamos ver falar de obsessão, né? Apesar que existem umas interpretações não necessariamente iguais ao espiritismo, né? Se nós formos para a Pagelança, você vai ver também alguma coisa sobre a obsessão.
Mas a definição necessariamente não é igual à definição espírita. Os processos não necessariamente são definidos como nós definimos dentro do espiritismo, né? Então, nesse sentido, como laço que une as pessoas, um laço de pensamento, de sentimento, de convicção, o espiritismo é sim uma religião, no sentido filosófico, mas nunca no sentido convencional. Isso é importante, Kardec nos fala isso. Então, às vezes a gente vê pessoas falando, o espiritismo é uma religião no sentido convencional. Mostra o sacerdote, mostra os dogmas, as verdades inquestionáveis, mostra as datas festivas, né, institucionalizadas, né? Então, se você mostrar realmente, mas você não vai encontrar isso. Você vai ter opiniões pessoais, né? Casos particulares, mas não no sentido coletivo. Está tranquilo para vocês? Eu estou falando mais rápido para poder mostrar mais o conteúdo, mas está dando para vocês pegarem a ideia. Outra coisa importante, quando a gente fala do trabalho de Kardec, a gente aprende muitas vezes nas casas espíritas, né, uma visão profundamente equivocada, que nós vamos entender o trabalho de Kardec lendo 5 obras. Já ouviram isso? Fala-se de obras básicas, fala-se de Pentateuco. Digo para vocês, se vocês estudarem a obra de Kardec, e vou mostrar um local onde você consegue ver a obra completa de Kardec, você nunca vai encontrar o termo obra básica. Você nunca vai encontrar o termo Pentateuco nas obras de Allan Kardec. Então existem esses termos na obra de Kardec. Isso foi uma criação do movimento espírita brasileiro, certo? Não digo que é ruim, né? Não digo que é negativo, mas temos que ser justos. Isso não está nas obras de Kardec. E essa ideia de falar que 5 livros da obra de Kardec vai lhe dar toda a visão do espiritismo que foi organizado por Kardec também é uma visão tosca. Isso não existe, certo? Kardec, na verdade, publicou 32 publicações, que ele chama de obras fundamentais do espiritismo. Ele não chamou de obra básica, por quê? Porque quando fala-se de obra básica, a palavra básica é polissêmica. Você pode entender básico como fundamental, correto. Mas você pode entender básico como uma coisa pequena, superior e básico, não tem? Ensino superior e ensino básico. E a obra dele, meus irmãos, desculpe, não tem nada de básico. É uma obra profunda, uma obra coesa, uma obra objetiva, uma obra que não se contradiz. Uma obra que hoje, inclusive, grandes estudiosos, pesquisadores da lógica, procuram ver uma falha na obra de Kardec e não encontram. Um exemplo claro de um grande divulgador das obras de Kardec chamado Cosme Massi. O Cosme, ele tem mestrado e doutorado em lógica. E há 40 anos ele estuda a obra de Kardec com o intuito de pegar uma falha lógica. E nunca encontrou uma falha lógica. E olha que uma pessoa que é pesquisador da área de lógica, quando ele pega uma obra, ele vai ver onde é que estão as falácias, né? Onde está as deficiências de estruturas lógicas na obra. 40 anos ele estuda e nunca encontrou uma falha na obra de Kardec. Ele encontra sim em obras psicografadas, ele encontra sim, que é normal, né? Até porque as obras psicografadas vêm de um espírito para um médium. E tanto o espírito como o médium são pessoas ainda perfectíveis, né? Pessoas que têm suas imperfeições. Mas o trabalho de Kardec foi um trabalho científico em cima de milhares de informações de diversos espíritos, onde ele teve um rigor de comparação, de análise lógica, por isso que ele não falhou. Fora que ele tinha, por trás dele, um espírito superior chamado espírito de verdade. Que de acordo com os estudos que a gente vai ver que esse espírito de verdade nada mais, nada menos era que Jesus. Então ter um Jesus por trás do trabalho não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Então são 32 publicações. Mas você consegue sintetizar essas 32 publicações em 23 livros. Né? Então são livros, textos separados. E aqui eu coloco para vocês, está pequenininho, não dá para ver, mas aqui tem os 32 livros. Né? 32 livrinhos, que são as revistas espíritas, os 12 volumes da revista espírita, são os opúsculos, como o que é espiritismo, Viagem Espírita de 1862, né? O opúsculo Obsessão, os livretos que foram. Né? Então, você tem, fora isso, você tem esses 5 livros que nós chamamos de Pentateuco, obras, né? Obras básicas, né? Que na verdade ele não chamou. Mas são 32 publicações. E tudo isso hoje está acessível para nós gratuitamente na internet. Certo? Não só uma edição, todas as edições, a gente consegue ter acesso a isso aí. Né? Então, para vocês terem noção, Kardec produziu em toda a sua obra, né, em todas essas 32 publicações, 7.780 páginas. Foram, na verdade, 14 anos de pesquisa.
Kardec pesquisou de 1855 até seu falecimento em 1869. Foram 14 anos de pesquisa, ou seja, daí dá 3 doutorados e um mestrado. A pesquisa de Kardec, ele teria 3 doutorados e um mestrado, né, por justiça, né? Ou seja, foram 15 anos de pesquisa. Aliás, 14 anos de pesquisa. A aquisição de qualquer ciência exige tempo e estudo. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões de filosofia, em todos os setores da ordem social, que abrange ao mesmo tempo o homem físico como moral, é em si mesmo toda uma ciência, toda uma filosofia. Ou seja, para mostrar, constantemente ele vai falar que o Espiritismo é uma ciência e uma filosofia. Aqui você vai encontrar as 23 obras de Kardec para você estudar de uma forma relacional. Por exemplo, vou estudar o que é Deus, lá no Livro dos Espíritos, né? Primeira questão, o que é Deus no Livro dos Espíritos? Nesse ambiente, quando você coloca lá no Livro dos Espíritos e vai procurar a questão o que é Deus, quando você lá embaixo, você vai ter a partezinha dos textos relacionados, ou seja, automaticamente ele vai te mostrar em todas as 23 obras onde se encontra o assunto Deus. Então hoje você tem acesso a toda a obra de Kardec, a fazer um estudo relacional através desse ambiente chamado Kardecpédia. Estou mostrando só a título de curiosidade, para vocês depois, quando for fazer os estudos de vocês, saberem onde é que vocês encontram. E aí vem, ó, um dos maiores obstáculos à propagação da doutrina é a falta de unidade. Então, quando a gente não tem o conhecimento doutrinário, eu falo uma coisa, você fala outra, né? Um espírito traz uma mensagem de uma forma, o outro traz de outra forma, né? Ou seja, não existe o entendimento da unidade doutrinária, não existe o entendimento da teoria espírita, né, que está nessa obra. Então, quando a gente não conhece essa obra, a gente fica vulnerável a estar propagando teorias variadas, né? E aí vem o nosso questionamento, né, como espírita, que se a gente tiver um bom senso, a gente vai começar a olhar essas teorias e dialogar com o que está na obra de Kardec, porque aí você vai saber o que é e o que não é espiritismo, né? Então, essa é a ideia. O Herculano Pires, que foi um grande estudioso de Kardec na década de 80, dos anos 70, dos anos 80, José de Herculano Pires, ele escreveu uma coisa muito importante, assim, uma frase muito importante, muito impactante. Ele dizia, na década de 80, o espiritismo nascido ontem, em meados do século passado, é hoje o grande desconhecido dos que o aprovam, e o louvam, e dos que atacam e criticam. Ou seja, o espiritismo ser desconhecido dos que criticam e o atacam é normal. Mas ser o desconhecido dos que o aprovam e o louvam é problemático, né? E se nós olharmos ainda hoje, isso acontece ainda está acontecendo. As pessoas que às vezes defendem o espiritismo, porque o espiritismo é lindo, né? O espiritismo, você tem, digamos, a oportunidade de ser consolado. Você tem a oportunidade de consolar. Você tem a oportunidade de acolher. Mas o espiritismo não é só consolar, não é só acolher. O espiritismo tem uma base teórica, tem uma base de conhecimento por trás. E essa base é que dá força às nossas ações. Então, quando nós não conhecemos essa base, qualquer hora nós podemos sair da casa espírita. Porque nós não entendemos a causa espírita, qualquer hora nós fraquejamos, nós não acreditamos nos espíritos, por exemplo. Todos nós temos um bom espírito perto da gente. Não sei se vocês sabem, nós temos espírito evoluído perto da gente, no qual Kardec chama de anjo da guarda. Vocês sabiam disso, né? Nós temos um anjo da guarda, que não necessariamente é o nosso mentor espiritual. O mentor espiritual, muitas vezes, é um espírito mais próximo do nosso nível de evolução. Mas o anjo da guarda é um espírito evoluído, um espírito de evolução, um espírito protetor de grande evolução. E ele está constantemente conosco. Logicamente que não necessariamente localmente, presente aqui, né? Porque os espíritos superiores, eles podem estar em outros locais, mas mentalmente estão conectados às pessoas que eles amam. Então, quando nós não estudamos a obra de Kardec, nós não sabemos o que é o anjo da guarda. Nós achamos que é um espíritozinho qualquer, né? E quando a gente se desespera, a gente fica desesperado e acha que nós não estamos sendo assistidos. E esses espíritos estão sempre nos assistindo. Então, Kardec orienta, reze para o seu anjo da guarda, crie um vínculo forte com o seu anjo da guarda, acorde, converse mentalmente com o seu anjo da guarda. Quando você estiver em aflição, peça um conselho sincero, peça a Deus para que o seu anjo da guarda possa lhe dar uma mensagem intuitiva. Estreite a relação. Existe todo um capítulo sobre anjo da guarda dentro da obra de Kardec.
Na Revista Espírita existem várias e várias citações a respeito do anjo da guarda, que nós não conhecemos porque nós não estudamos a teoria espírita. É um exemplo de tantos outros exemplos. Então, que nós deixemos que o espiritismo deixe de ser o quê? Desconhecido, né? Para nós, espíritas. Duas pesquisadoras da atualidade, uma não espírita e outra espírita, duas professoras com doutorado, né, uma em sociologia e outra em filosofia da educação. Sandra Jaqueline Sokal, da sua tese de doutorado, ela diz o seguinte: houve um amálgama, um sincretismo entre o espiritismo francês e o caldo cultural brasileiro. Então, quando o espiritismo francês chega no Brasil, o que é normal, quando um conhecimento chega num outro local, ele logicamente sofre adulteração. Ele sofre influência do meio. Isso em qualquer religião, em qualquer movimento filosófico, quando chega no local, ele sofre alteração. Não foi diferente quando o espiritismo chegou no Brasil, porque o brasileiro é extremamente religioso, né? O brasileiro, né, é extremamente assim, vinculado ao sagrado, né? Só que isso foi de uma forma tão forte que as pessoas acabaram perdendo a noção da importância da teoria espírita que veio do espiritismo francês. Se você chega na França, eu tenho um irmão meu que mora na França, mora em Paris. Quase todo ano eu vou. No ano passado, geralmente eu vou para Paris, né? E fiz todo o percurso para estudar a obra de Kardec na França, né? Conheci todos os locais, visitei, vi os livros, as primeiras edições na Biblioteca Parisiense, a Biblioteca Parisiense de Estudos, né? E o próprio espiritismo na França ruiu. Depois de Kardec ele vai ruindo. Daí talvez porque os espíritos mandaram para o Brasil, né? Para não se perder. E aí ela diz assim, a Dora Encontro diz o seguinte: possuímos uma compreensão enviesada do espiritismo. O grande problema do movimento espírita atual é que sacralizamos o conteúdo estudado pelo espiritismo e esquecemos o método de como devemos estudá-lo. O conceito espírita, ser um método espírita, torna-se um dogma como outro qualquer. Ou seja, quando a gente vai estudar o espiritismo, a gente não entende como é que nós devemos olhar a teoria espírita. Eu já vi, por exemplo, já participei de reuniões mediúnicas que o médico dizia o seguinte: se eu não sentar nessa cadeira aqui, eu não incorporo. Você acredita num negócio desse? Se eu nem sentar nessa cadeira, eu não incorporo. Rapaz, onde é que tu viu isso? Né? Se tu ficar em pé, tu incorpora. Né? Não tem isso, não existe isso. A comunicação, por mais que a posição de relaxamento vá ajudar, é uma coisa mental. Entendeu? Então o indivíduo está sacralizando a mesa, a cadeira, né? Eu já vi também lá no JEP, muito tempo atrás, eu estou no Paulo Estevam há 31 anos. Já estou com 43 anos. Eu entrei muito novo no Paulo Estevam. Então eu tenho uma história de vida no Paulo Estevam. Mas certa feita eu peguei alguém fluidificando um balde com água. Né? Porque ela entendia que se fluidificasse o balde com água, ela ia tomar banho fluidificado. Ela estava precisando tomar um banho fluidificado, né? Aí, ou seja, mistifica, né? Pega um conceito e deturpa, né? Sacraliza, né? E às vezes nós fazemos isso dentro da casa espírita, através dos nossos estudos. A gente não estuda a coisa a fundo e começa a criar mito, criar história sobre uma coisa que não tem nada a ver. O espiritismo bem entendido e bem compreendido é o meio único de remediar esse estado de coisa e tornar-se, como diz os espíritos, a grande alavanca de transformação da humanidade. Olha que importância o espírito tem para a humanidade. Alavanca de transformação da humanidade. Mas nós só conseguiremos isso se nós estudarmos o espiritismo. Estudarmos as obras também de Kardec. Isso não significa que você não deve estudar André Luiz, você deve estudar André Luiz. Você tem que estudar Emmanuel. Mas André Luiz, Emmanuel, Miramês, etc., são consequências daquilo que está dentro da obra de Kardec, a obra organizada por Kardec. Se Emmanuel falar uma coisa e Kardec fala outra, você tem que lembrar que Emmanuel é um espírito. E que a obra de Kardec foi feita por um conjunto de espíritos superiores sob a supervisão de Jesus. Então, existe uma ordem hierárquica conceitual. Você parte da obra fundamental para as obras complementares, não o inverso. Porque a obra fundamental ela foi organizada de uma forma científica, ela teve método científico, ela teve toda uma supervisão. Lembro que na produção do Livro dos Médiuns, existia um médium na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, amigo de Kardec, que queria escrever tal coisa na obra.
E Kardec era muito amigo dele e queria colocar o que ele escreveu na obra. E durante a noite, os espíritos superiores começaram a fazer zoada no escritório de Kardec. E aí Kardec parou, né? Não inseriu a coisa. Um dia depois, quando ele chegou para participar de uma reunião na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, o mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, o Espírito São Luís, se manifesta e diz: ó, não era eu que estava ali fazendo a zoada, produzindo efeito, para te dizer que você não deve colocar isso na obra. Mas por quê? Porque, por mais que o seu amigo tenha uma boa intenção, está incongruente a informação que ele está colocando nessa obra, que ele está propondo para você colocar na obra. Ou seja, existia inclusive uma supervisão espiritual. Além do trabalho de rigor científico, de comparação, de análise, ainda existia um rigor espiritual do espírito superior com aquilo que era produzido. Diferentemente de uma obra psicografada que nem tem esse rigor. O espírito vem, manifesta pelo médico, escreve, mas não tem uma análise, não tem uma verificação. Observe a diferença. Então existe um rigor, existe uma ordem, deve existir um ordenamento hierárquico entre a questão da obra, dos ensinamentos da obra, com as obras ditas complementares. Ok? Não estou dizendo aqui que não deve ser estudar as outras obras. Tanto espíritas, até não espíritas, e Kardec recomenda isso. Nós temos que estudar tudo. Mas temos que entender que nem tudo é espiritismo. As fases históricas do espiritismo. Eu tenho quanto tempo ainda? 5 minutos. 5 minutos? Aguenta mais 5 minutos? Certo? As fases históricas do espiritismo. Primeira fase, fase de observação da fenomenologia espiritual, né? Isso antes do surgimento do espiritismo. Vai de 1854 a 1855. Onde Kardec participou da observação na casa da Madame Clément Maison, da Margaret, né? e outros mais, Catherine. Depois da segunda fase, aí surge o espiritismo. O espiritismo surge, a palavra espiritismo, ela surge com o surgimento do Livro dos Espíritos, que foi uma obra escrita que contém, digamos assim, o edifício da doutrina espírita, contém os princípios, né, norteadores, os princípios da tese espírita. Isso não significa, meus irmãos, que tudo está no Livro dos Espíritos. Isso é um erro quando se diz isso. Tem coisas que estão na Revista Espírita que não estão no Livro dos Espíritos. Tem coisa que está no livro A Viagem Espírita, em 1862, que não está no Livro dos Espíritos. Então, tem coisa que está, por exemplo, no que é Espiritismo, elementos que estão no que é Espiritismo, que você não vai encontrar no Livro dos Espíritos. Então, não se engane achando que tudo está no Livro dos Espíritos. Tem coisas das outras obras que não estão no Livro dos Espíritos. Por exemplo, eu fui pesquisar certa feita para ministrar um curso sobre o princípio da pluralidade dos mundos habitados, informações a respeito do mundo, vida em outros planetas, sobre vida em outros planetas de acordo com os espíritos. A maior parte das informações que eu encontrei não foi nas 5 obras. A maior parte das informações que eu encontrei foi nas revistas espíritas. É um exemplo. Ok? Terceira fase, desenvolvimento da teoria espírita, da constituição espírita para o movimento espírita. Então você vai pegar, por exemplo, o livro dos médios. Você vai pegar, por exemplo, o livro dos médios, você vai ter uma parte lá que vai falar sobre a constituição do espiritismo, como deve ser o movimento espírita no futuro. Kardec já via como é que deveria ser o movimento espírita no futuro. Isso você vai encontrar também nas revistas espíritas, vai encontrar, não, aliás, no livro dos médios não, você vai encontrar na revista espírita e vai encontrar isso numa obra que foi publicada após a morte de Kardec, que nós chamamos obras póstumas. Já ouviram falar, né? Obras póstumas. Obras póstumas não foi um livro escrito por Kardec, foi um livro publicado pela Federação Francofônica belga, né? Os belgas pegaram os escritos de Kardec, depois de muito tempo depois da morte dele, física dele, e compilaram essa obra chamada Obras Póstumas. Quarta fase, a fase dos sistematizadores. Quem são os sistematizadores? São pessoas que estudaram a obra de Kardec, estudaram outras obras, como Leon Denis, Alexandre Aksakov, Paul Dubié, Ernesto Bozan. São sistematizadores. São pessoas que leram a obra e fizeram sua leitura pessoal. Isso é um ponto também. Não significa que a visão de Leon Denis, certo, esteja totalmente coerente, condizente com as obras de Kardec. Você vai encontrar, se você for estudar as obras de Leon Denis, vai encontrar visões pessoais do Leon Denis, já que ele era um sistematizador. Isso é normal. Isso acontece muito em ciência. Um cientista faz um estudo de um pesquisador da ciência
E quando ele vai fazer o seu escrito, ele traz o quê? A sua visão pessoal sobre aquilo. Isso é muito normal. Tem um valor também, tem valor. Mas tem que entender a proporcionalidade. Sofre uma alteração conceitual. Não adulteração, alteração, né? Alteração, porque adulteração é crime. Alteração não é crime, certo? Quinta fase, fase das obras psicografadas e das literatura heterogênea, né? Obras psicografadas você vai ver, ou seja, a informação do mundo espiritual através de médiuns, né? Lembrando que nem sempre as informações que vêm do mundo espiritual necessariamente são espíritas, certo? São espiritualistas, vêm do mundo dos espíritos desencarnados que já tinham uma religião, já tinham uma visão espiritualista do mundo espiritual e se manifestam pelos médiuns trazendo a sua leitura pessoal, né? Por exemplo, tem obras psicografadas de visões pessoais de espíritos muito interessantes, que não eram espíritas. Um exemplo é Ramatiz. Ouviram falar de Ramatiz? Ramatiz era um espírito, né, orientalista, né, tinha sua leitura sobre esoterismo, tinha sua leitura sobre espiritismo, e ele manifesta obras por médiuns e traz a sua leitura pessoal, né? Não necessariamente a leitura pessoal dele está convergindo com a teoria espírita, mas tem um valor, né? A gente deve entender, deve olhar, mas saber entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Fase de retomada ao estudo do núcleo teórico espírita, que é a fase atual que nós nos encontramos. Hoje, se você olhar no movimento espírita brasileiro, principalmente, surgem várias pessoas que estão promovendo isso que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, essa ideia de nós novamente olharmos com mais carinho as obras organizadas por Allan Kardec. Ou seja, não é de maneira alguma dizer, olha, vocês esqueçam tudo que vocês aprenderam. Não é essa a ideia. Todo o conhecimento que a gente aprendeu é válido, deve ser estudado, mas a gente deve olhar novamente para isso, para essas obras, né? Não ficar só na superfície da coisa, e nas obras, para dialogar com aquilo que está nas obras. Então hoje no movimento espírita brasileiro tem várias pessoas buscando estimular isso. O Cosme Mas, tem o Silvio Chibene, tem várias pessoas muito interessantes trabalhando nesse sentido. E a oitava fase é a fase que a gente chama fase do paradigma espírita, ou seja, a fase de olhar o mundo, que as pessoas passam a ter uma visão do mundo com uma visão crítica trazida pelo espiritismo, uma visão crítica sobre a influência da realidade espiritual sobre a vida material. Não nessa, por isso que eu coloco, na verdade ele seria a fase do paradigma do espírito, não era paradigma espírita, né? O paradigma do espírito, né? Porque o paradigma espírita, a visão espírita do mundo, faz parte da visão do paradigma do espírito, não é a única visão, certo? E aí, o objetivo essencial do espiritismo é melhorar os homens no que concerne o seu progresso moral e intelectual. Então, qual é o nosso objetivo como espírita? Contribuir com o melhoramento moral da criatura humana e um melhoramento intelectual. Não é só intelectual, é moral. Então não existe vivência espírita sem a moral. E aí me lembra muito uma frase, né, que eu escutei da história de Madre Teresa de Calcutá. Não sei se você conhece a história dela. Madre Teresa de Calcutá, né, que era uma irmã do catolicismo. Por muito tempo ela foi professora nas grandes escolas inglesas, né, dos nobres ingleses e dos burgueses ingleses. Mas chegou um momento que ela olhou e viu que ela estava numa contradição, ou seja, ela estava trabalhando para pessoas que tinham tudo. E ela queria servir de acordo com o Evangelho de Jesus. Então ela resolveu ir viver numa colônia inglesa que era a Índia, né? Nos locais mais pobres da Índia, que era um bairro de Calcutá. E lá ela foi perseguida por alguns ramos do hinduísmo, né? Viveu diante a pobreza, a miséria, via criancinhas morrendo de fome no meio da rua, porque na Índia é assim, as crianças morrem, o Brasil está quase chegando lá, né? Mas na Índia você vê criancinhas morrendo no meio da rua. E conta a história que um dia ela estava lá cuidando de uma criancinha que estava morrendo de fome, e de repente passa um carro e tinha um lord inglês que a conhecia daquelas escolas inglesas. E esse lord inglês era um local muito cheio de lama, ele desce, muito irritado do que tinha pisado na lama, se aproxima da madre e diz: Madre,
A senhora se lembra de mim? Ah, meu filho, lembro sim de você. Pois é, a senhora foi professora do meu filho em uma escola de Londres. Sim, eu lembro do seu filho. Madre, mas o que é que a senhora está fazendo diante desses miseráveis? Essa escória hindu, né? O que é que a senhora está fazendo? O que é que a senhora está aprendendo? Que conhecimento a senhora está extraindo? E aí ela diz, meu filho, o que vale um conhecimento que não nos torna melhor para servir o próximo? O que é que vale um conhecimento que não nos torna melhor para servir o próximo? Espiritualmente, o que é que vale? O que é que vale um conhecimento que não nos torna melhor para servir o próximo? Acho que vocês assistiram o filme Nosso Lar. Assistiram? Vocês se lembram do André Luiz? Como médico, quando entrou lá naquele setor, né? Era o nome daquele setor? É um setor que tinha lá, né, para receber as pessoas que estavam saindo do umbral. O que é que adiantou o conhecimento de medicina dele de forma imediata? Nada. Limpar o chão. Teve que limpar o chão, né? Mas quando ele começou a usar o amor como ferramenta, ele conseguiu ajudar as pessoas. O Espiritismo, meus amigos e amigas, vem para isso. Ele tem todo esse arrojo teórico, que é bom, que dá força, mas ele tem uma aplicabilidade. Esse arrojo teórico, ele tem que ser colocado com amor. Se não colocar com amor, não adianta. Vira teoria, vira blá blá blá. Então, é importante a gente conhecer a teoria. Sim, é importante a gente conhecer essa teoria. Mergulhar nela, ter um entendimento claro dela. Mas também é muito importante viver essa teoria. E aí eu coloco uma frase de um educador brasileiro chamado Paulo Freire, que ele diz o seguinte: teoria sem prática vira verbalismo. Como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, que é um termo cunhado por ele. A ação criadora e modificadora da realidade. A gente só consegue modificar a realidade que a gente vive quando a gente une a teoria e a prática. Se ficar só na prática, a gente cai. Se ficar só na teoria, a gente cai. E aí eu finalizo com a minha palestra colocando aí a eficiência do Espiritismo no mundo. Só vai ser eficiente quando a gente tiver coerência entre a teoria espírita e a prática espírita. Se nós não tivermos coerência entre isso, a gente não consegue ser eficiente. A gente não consegue ser eficiente com o Espiritismo no mundo. Então, agradeço a vocês. Espero ter trazido algumas coisas boas aí, algumas reflexões, no sentido da gente se voltar a essa obra. São 23 obras para vocês estudarem. Procura lá o Kardecpedia, você tem lá. Comece pelo livro O que é Espiritismo. Se vocês querem começar do começo, faça de acordo com a orientação de Allan Kardec. Comece pelo que é Espiritismo. O que é Espiritismo? Depois o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médios, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, depois a Gênesis, depois as revistas espíritas, os 12 volumes de revista espírita, depois os opúsculozinhos. Aí vai ter toda a condição para realmente se dizer, olha, realmente eu estou conhecendo a doutrina espírita agora a fundo, entendeu? E é bonito isso, quando você faz isso, ok? Aproveitem que a gente ainda está em qual mês? Fevereiro já, né? Janeiro ainda, ó. Nós temos janeiro. Se vocês começarem hoje, estudando o que é Espiritismo, quando chegar no final do ano, vocês têm lido pelo menos 6 obras. Só que falta mais a quantos? Faltam ainda 17 obras. Então tem mais tempo aí para frente, ok? Grande abraço, obrigado aí meus irmãos que me convidaram.